Quando a gente trabalha esses temas, quando a gente ensina, a gente acaba desenvolvendo modelos de transferência ou de transmissão de conhecimento super interessantes e são aproveitados depois nos livros, nos artigos e assim por diante. Sempre que a gente ensina, a gente aprende. Pelo menos aprende a ensinar, o que é uma coisa bastante interessante quando se trata de conhecimentos incomuns. Porque lidar com conhecimento como o da Masofia pressupõe uma certa, vamos dizer assim, paciência para que a gente busque analogias adequadas e estabeleça conceitos com rigor, porque são coisas completamente diferentes normalmente daquilo que nós estamos acostumados. Mas eu vou começar o nosso tema hoje contando uma historinha. Ela não tem nenhuma fundamentação arqueológica, nem histórica, nem científica, mas eu quero contar uma pequena história para vocês, que é importante para nós situarmos o contexto da nossa conversa de hoje. No nosso sistema calendarial, 1234, essa data, chegou, vamos dizer, ao nosso planeta, e de uma maneira muito particular, num lugar muito específico, uma região de uma cidade brasileira chamada Montes Claros, né? Montes Claros, no norte de Minas, pertinho também de Bocaiúva. Bocaiúva, quem conhece aquelas bandas de lá, terra do lugar bonito, até bem pouco tempo, uma das regiões mais pobres, né? Porque ali tem o Vale do Jequitinhonha, e uma região bastante sofrida por conta de seca também. Mas nessa data, você vê, o Brasil nem havia sido descoberto ainda, quando uma equipe bastante heterogênea de criaturas de outros sistemas planetários chegou por aqui. Isso parece uma coisa assim bem fantasiosa, mas na verdade as canalizações nesse sentido são quase explícitas, né? Mostrando a existência de um grupo que se denomina dessa forma, Inaram, Oxinaram. O primeiro contato deles foi com essa região. Você vê, como eu disse, o Brasil realmente não havia sido descoberto ainda. E nós sabemos que essa região aqui é uma região especialíssima para os nossos amigos do espaço. Depois eu conto por quê. Então, vamos marcar esse ponto aqui. Depois daí, eles foram, depois da região de Montes Claros, eles foram um pouquinho mais para o norte e para o oeste, para uma outra região, que hoje tem o nome de Montalvânia. Montalvânia. Onde eles constituíram uma espécie de um ponto de apoio. Depois foi para um outro lugar, aí já no sul de Goiás, uma região chamada Paraúna, pertinho de Paraúna, ou praticamente em Paraúna. E por fim, acabaram se estabelecendo numa outra região, essa onde estão até hoje, que é a Serra da Canastra. Serra da Canastra. Que é justamente onde ficam as nascentes do Rio São Francisco. Eles chegaram aqui, quer dizer, o primeiro contato dessas criaturas, desse grupo heterogêneo, que vem mais tarde criar esse trabalho chamado Oxinaram, eles chegaram aqui porque nesse lugar existe, e é inclusive popularmente conhecida a existência de uma grande base subterrânea, onde acontece uma espécie de um acompanhamento de todas as pessoas que não são da Terra, mas que estão aqui a serviço da humanidade por algum motivo, né? Inclusive os presidiários de outro mundo que eles mandam para cá, porque é incrível, no espaço também tem umas coisas bastante interessantes que a gente nem acredita que possa existir, mas que existem, né? Pessoas que estão precisando passar assim, por umas experiências bem mais complicadas, acabam vindo prestar serviço aqui na Terra. São coisas que parecem meio cômicas, mas as coisas, o mundo tem os sistemas planetários, as civilizações têm coisas por aí que não são tão diferentes assim daquilo que a gente conhece aqui na nossa terrinha, no nosso mundo. E lá é uma base, portanto, que coordena uma gigantesca operação que é de acompanhar pessoas que são de fora e que estão a serviço na Terra. Essas pessoas, no modo geral, são chamados tarefeiros. Eu falo deles no meu segundo livro, tarefeiros. E os tarefeiros, eles, em geral, a partir dessa base, eles costumam aqui deixar os seus corpos físicos,
né? E aí nascem como um cidadão comum, através de procedimentos que normalmente são complicados, mas eles vêm tomando sucessivas vidas, né? De acordo com as necessidades, enfim, de cada um, dentro do conjunto dos seres que vêm prestar serviço na Terra, ou que vêm estagiar aqui, né? Um dia, certamente, essas pessoas vão abandonar, vão concluir as suas experiências e retornarão, né, para o seu corpo original e daí, eventualmente, para o seu mundo de origem. Vão embora, né? Então essas criaturas todas que vivem na Terra e que são de fora, de um modo geral, são chamados tarefeiros e costumam estar organizados em equipes que incluem, muitas das vezes, pessoas da própria Terra, né, sensibilizados por esse trabalho, acabam formando uma equipe bastante unida, que trabalha não só fisicamente, como também fora do plano físico. Isso é uma realidade muito mais comum do que se possa imaginar, aliás, em qualquer planeta. Sempre onde existem civilizações humanas, a articulação entre mundos, né, é uma coisa que é rotina, né? Depois desse primeiro contato, assim, com esse grande comando, é meio como que eles foram autorizados a se estabelecerem para organizar o trabalho que se propunham realizar aqui. Foi aí que eles foram, então, para Montalvânia, né? Construíram uma espécie de um pequeno posto subterrâneo aqui em Montalvânia, que é uma das regiões mais interessantes para se conhecer do Brasil. Essa equipe de seres, depois de passar uma temporada aqui, eles vêm também aqui para Paraúna, onde também estabelecem um pequeno ponto de apoio. É outra região absolutamente fantástica, tão fantástica quanto a de Montalvânia, apresentando também elementos arqueológicos completamente fora dos padrões daquilo que já vem sendo pesquisado e investigado na arqueologia brasileira e na paleontologia também, porque lá a gente encontra formações de muros que lembram um pouco o estilo de construção inca, coisas que não existem em outros lugares do Brasil. Além de desenhos que também são atípicos pelo fato, por exemplo, de representarem animais que não eram característicos da fauna de outras regiões do Brasil, só ali que aparecem aqueles desenhos. Além desses muros estranhos, existem fossos e poços estranhos também, inclusive coisas artificiais construídas dentro de cavernas. Existem cavernas nos morros, que as pessoas entram nessas cavernas e encontram poços artificiais dentro das cavernas. Isso tudo nessa região de Paraúna. É acessível a partir de Goiânia, não é muito longe de Goiânia, mas também bastante deserto, uma região bastante isolada. Depois essas criaturas, essas inteligências, estabeleceram-se num ponto da Serra da Canastra, pertinho do lugar chamado Desemboque, um povoadinho de duas pequenas igrejinhas tombadas pelo patrimônio histórico, e mais umas 7 ou 8 casas. Não há nem calçada, nem rua. É tudo gramado. Só tem as trilhas por onde as pessoas andam, entre a igreja e as casinhas. Desemboque. Desemboque, que é a palavra que é uma corruptela de desembarque, porque era caminho através dos quais os bandeirantes subiam o Planalto Central. Era por ali que eles subiam a serra para ir para o grande platô, né? Acima de 700, 800 metros, onde mais tarde, lá para diante, foi construído Brasília, né? Brasília está a 1000 metros de altura. O lago Paranoá, o espelho d'água, está exatamente a 1000 metros de altura. E eles então estabelecem aqui, aonde constrói uma base subterrânea, né? É uma base fortemente vertical, e sua área principal, sua estrutura principal, fica a mais ou menos 6.000 metros abaixo da serra naquela região, né? Possivelmente em relação ao nível do mar, deve dar da ordem de uns 5.000 metros de profundidade. É uma estrutura enorme, fortemente verticalizada, que aproveita vazios da própria crosta, ali naquela região, e onde eles então estabelecem essa estrutura, bastante complexa, né? Eles chamam de Maura, é um dos nomes, Maura Rogi, Maura Mahan Rogi. Isso está lá no site, vocês podem ver. Isso aqui essa base é a base aonde esse grupo, Orsinarã... Gonzaga, da chegada até a autorização do projeto, foi quanto tempo? Não sabemos. Eu também quis saber já, né? Porque
se eles chegaram por volta de 1234 aqui, né? Quando é que foram para cá, eu quis saber, depois quando para cá e quando para cá. E quanto tempo criaturas dessas são capazes de construir uma estrutura dessa? Porque é bastante grande, né? Eles saem, eles têm, isso aqui é conectado, né, gente? Essa torre tem túneis, que através de, inclusive, de fissuras naturais da região, eles estabelecem contato com outras regiões, com outras bases e assim por diante. Na época que isso aqui aconteceu, havia uma inteligência particularmente notável, um homem extraordinário. É possível, inclusive, que seja uma manifestação menor dele, é possível que ele seja um ser muito mais evoluído do que a gente imagina, chamado de Salim. Salim. E que, a primeira vez que se apresentou a mim, ele se apresentou como um hindu, chamado Mabisa. E é justamente com base nos ensinamentos desse camarada, nas ideias dele, que surge a missão Orsinarã. Claro que é uma missão que tem lá suas conexões lá por cima, etc. Nós não vamos discutir isso aqui com vocês, mas não há tempo nem essa finalidade, mas ele foi, vamos dizer assim, a inteligência que percebeu como ele e a equipe dele poderiam se inserir no contexto terrestre para realizar um trabalho aqui. Agora, por que isso? Quero que vocês entendam bem o contexto, por conta dos conteúdos que nós vamos passar para vocês hoje. Quando nós sabemos, todos nós, que nosso organismo, por exemplo, tem lá o seu fígadozinho doendo, né, um rim, qualquer coisa assim, a nossa medicina cuida do rim, né, porque diz que o rim está doente. Na verdade, na perspectiva dos nossos irmãos do espaço, as coisas não são vistas dessa maneira. O rim que dói é, na verdade, o órgão mais sensível a uma problemática desse ser, desse indivíduo, na sua total complexidade, que está cabendo a maior parte, vamos dizer assim, do processo de transformação energética. Quer dizer, o rim é o mais sensível, por isso está doendo, em nome de uma tentativa de organizar um camarada inteiro. Razão pela qual todo o organismo, né, todos os demais órgãos, pulmões, etc., se mobilizam de alguma maneira para ajudar o órgão que está sofrendo. Né? Então, veja, não é ele a causa. Né? Na visão dos espaciais, ele é a vítima. Né? Ele é apenas aquele órgão mais sensível à faixa vibratória das energias que estão sendo tratadas por aquele ser na busca da sua auto-harmonização. O ser procura auto-harmonizar-se e muitas vezes sobrecarrega elementos específicos de sua estrutura, inclusive física, orgânica, que não dá conta da quantidade de energia, do nível de desequilíbrio dessa estrutura. Razão pela qual ele apresenta esses problemas. E imediatamente isso sinaliza para todo o ser e para os demais órgãos especificamente o que está acontecendo. O que gera, então, portanto, solidariedade geral, né, para com o próprio coitado do rim. Né? Todos ajudam. Vamos mudar o mapa. Agora, o rim chama-se Terra. Um planeta sensível a uma gigantesca problemática energética. Quando eu falo problemática, eu não estou me referindo a problemas. Eu falo um sistema de coisas que está em curso, em transformação, acelerado. A Terra se mostra o elemento sensível a um conjunto de energias que estão precisando ser processadas. Nesse momento, ela sobrecarregada passa a emitir, né, como se fosse pedidos de socorro, como o rim também emite. Razão pela qual outras criaturas viventes em outros sistemas, em outros mundos, em outras realidades, apressam-se a cuidar, né, do que rola por aqui, com uma finalidade de dar sustentação a esse processo em curso aqui, porque interessa ao grande sistema que esse órgão funcione bem. Da mesma forma como o organismo se mobiliza para recolocar o rins em posições de trabalho normal, beneficia todo o corpo, né?
Da mesma forma, o sistema solar e outros sistemas também se beneficiam do fato da Terra voltar a processar energia dentro de uma condição de normalidade, né? As coisas são bastante semelhantes nesse sentido, e é esse fato que atrai povos de outros sistemas que, detendo tecnologia avançada, conhecimentos muito avançados e a capacidade de se conectar com níveis de consciência mais elaborados ainda, esses seres se aproximam com a finalidade não só de ajudar, mas com consciência de que, ajudando aqui, eles estarão de alguma maneira também se ajudando. Portanto, são seres plenamente conscientes da unicidade do todo, porque tudo é uma só coisa. Qualquer perturbação, qualquer elemento extravagante dentro de uma estrutura que funciona harmonicamente, esse todo imediatamente destina a sua atenção para aquele lugar. E aquele lugar não é o ponto vulnerável, é sempre o ponto mais sensível, que só aquele ponto pode tratar um conjunto de energias que precisam ser trabalhadas. Nós todos, como todos os organismos e os universos, tudo funciona realmente dessa maneira. Há uma fluição normal. Qualquer impedimento, qualquer bloqueio gera uma perturbação de ordem, né? E que necessita que todo o conjunto se mobilize para a solução dessa questão. E isso aqui, espaciais nunca veem como um problema. Eu quero que vocês prestem bem atenção para vocês verem a caracterização disso daqui. Esse conjunto de coisas harmônico evolui continuamente, né? Estabelece dentro dele padrões cada vez mais complexos. Ele vai elaborando a sua realidade. Deus, vamos dizer assim, não criou o todo de uma maneira estática. Esse todo continuamente se desdobra em possibilidades antes inimaginadas, sempre dentro de uma mesma lei. Muito bem, quando os sistemas precisam dar saltos, eles precisam explicitar, isto é, tornar evidente dentro da estrutura, elementos que antes estavam escondidos, que não faziam parte, que precisam ser colocados dentro do jogo. É como se você tivesse, por exemplo, um jogo de monta, de quebra-cabeça, que você quisesse acrescentar um elemento na paisagem. Aquilo interfere em todo um conjunto de coisas, eventualmente no desenho inteiro, né? E porque essa grande ordem tem essa prerrogativa de continuamente desenvolver, desabrochar, como uma sequência de desabrochar de uma folha, de uma flor, uma transformação de uma flor em fruto, e assim por diante. Há uma sequência, uma disciplina de desdobramento, de abertura daquela realidade, sempre pinta elementos que precisam ser processados de uma maneira particular. Agora, essas coisas aqui são sempre oportunidades de uma certa confusão. Então, veja, no entendimento dos ETs, além do sistema como um todo, os seus órgãos serem importantes, a fluição ou a fruição, como queira, as duas coisas têm sentido, é fundamental. Vocês vão ver nos diagramas que a gente vai estudar hoje, que além dos elementos componentes em qualquer estrutura, a ligação entre eles, ela é particularmente uma coisa muito, muito especial, muito importante. Todos nós temos chakras, né? Pois bem, tão importante quanto eles é a interligação deles. E nós temos que compreender isso para a gente tratar do tema que a gente vai desenvolver. Então, à luz do entendimento dessa pessoa aqui. Esse sujeito, o que ele percebeu? Veja, 1234, portanto, é um tempo bastante recente, mesmo no nosso sistema de contagem de tempo. Ele veio para cá porque ele é um camarada que, vamos dizer assim, tem uma larga experiência com mundos que sofrem perturbações traumáticas de alguma maneira, né? Ele estudou muito a experiência terrestre, tentando buscar uma maneira de diagnosticar ou de encontrar uma maneira de como ajudar a humanidade a resolver a questão que ela estava metida, né?